inferno, o terror dos homens, do outro lado da vida, como fábulas por muitos, por não acreditar que seria possível um lugar como esse existir. Às vezes, pelo fato que ninguém voltou de lá para contar, ou que Deus não mandaria alguém para um lugar como esse. Porém, quem mais falou desse lugar foi Jesus. Cheio de amor e de graça, toda a sua vida advertiu e buscou por palavras e atos convencer os homens a não ir para esse lugar, deixando de lado suas vidas de pecados. Pois existe 3 realidades terríveis sobre o inferno que vou lhe contar. E Jesus, sendo Deus e homem, sabia da severidade que esse lugar proporciona a seus habitantes. A primeira realidade é o fogo, tendo esse elemento como parte principal do seu ambiente, assim como temos um planeta composto de terra e água, somente fogo, fogo, fogo. Chamas como o magma no centro da terra. Jesus menciona que isso fará os homens ranger os dentes, e que seria melhor uma pessoa nunca ter nascido do que ir para esse lugar. O fogo tem 2 utilidades. Primeiro, purificar e renovar, assim como o ouro pelo ourives e a terra queimada se renova após as primeiras chuvas, ou para destruir, como Sodoma e Gomorra e os soldados do rei Acasias. Porém, como não foram purificados pelo fogo do Espírito, só lhes resta as chamas eternas. A segunda realidade do inferno é a eternidade. Questionada por muitos, não conseguem acreditar que um castigo tão severo seja por toda uma existência. Muitos acreditam no inferno, mas a eternidade é demais para eles. Mas o que a Bíblia fala sobre esse tema? É eterno no sentido literal, ou o sofrimento, sendo tão grande, pode parecer eterno? A Bíblia fala em Apocalipse que a fumaça de seu tormento sobe para todo o sempre. Jesus também menciona na parábola: afasta-se de mim, para o castigo eterno. Porém, a palavra mais forte, que é determinante, é a palavra grega, aionios. Essa palavra é usada tanto para determinar a vida eterna, como o castigo eterno, deixando claro assim que tanto a felicidade e bem-aventurança, como o sofrimento e a desgraça, serão vividas de forma proporcional. Um sábio disse que a eternidade é como um pássaro que bica um grão de rocha do Monte Everest. A cada 1000 anos, assim que carregar toda a montanha, será colocada outra no lugar, e bilhões de vezes. A terceira e última realidade, pode ser a mais terrível, é ser lançado para longe da presença de Deus. Tudo que vemos e sentimos foi projetado e realizado por mãos divinas, o mar, a terra e os céus. Pense na satisfação das belas paisagens, as cores, os sabores e as boas emoções que sentimos. Tudo isso desfrutamos mesmo não sendo boas pessoas. Porém, no inferno, não terá alegrias, boas músicas, pois o único som que se ouve são dos gemidos das almas penantes. Não verá a beleza de uma flor, a brisa calma no rosto, pois lá só existe quentes vapores e terríveis odores de enxofre. Tudo que é belo, bom e agradável não se faz presente nesse lugar. 2 pesos, 2 realidades totalmente opostas e extremas. O apóstolo Paulo mencionou em suas cartas: nenhum sofrimento vivido aqui nessa terra pode se comparar com o peso da glória preparada para os santos. O mesmo se diz do inferno. Nenhum glamour, riquezas e alegrias terrenas pode compensar a perdição eterna de uma alma que atravessa aqueles portões negros. Um dos maiores mistérios da Bíblia é, sem dúvidas, a volta de Cristo, onde será estabelecido o reino, o juízo final e a renovação de todas as coisas. Jesus foi bem enfático em dizer que nem ele, nem os anjos, sabe o dia e nem a hora, somente Deus, o Pai, deixando assim ainda mais mistério para nós, pobres mortais. Mas existem 2 tipos de sinais quanto à sua volta. Primeiro são os sinais de proximidade, depois os sinais de exatidão. Jesus, no Sermão da Montanha, falou aos discípulos: quando virem guerras, terremotos, pestes e o aumento dos falsos profetas, sabeis que sua vinda está às portas. Porém, Paulo,
O apóstolo foi mais além em afirmar que 2 sinais irá marcar a vinda exata de Jesus. É o que eu vou lhe contar agora. O primeiro sinal é a apostasia. A palavra vem do grego e significa afastar. O afastar de algo que antes estava ligado será um desligamento em massa da fé verdadeira. Esse primeiro sinal já está em ação, mas será necessário chegar ao ponto máximo para que o segundo e último sinal venha, pois será uma preparação. Observe o mundo cristão. Nunca se viu tantos abandonos da fé, são milhões afastados. A Europa, o berço da Reforma, vive uma onda de ateísmo. As canções e pregações inflam o ego das pessoas e não traz humildade pessoal, o que leva ao arrependimento e perdão dos pecados. Abusos, assassinatos, são cometidos tantos por crentes como ímpios. Jesus uma vez perguntou: será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O segundo sinal será a volta exata de Cristo, pois Paulo diz: não será assim. Antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o surgimento do anticristo será o ápice. Todos os sinais antes dele será como o princípio das dores, e os corações dos homens precisam estar endurecidos para o receber. Mas por que aceitaram um ser tão maligno e perverso? A Bíblia deixa claro por que Deus está enviando uma grande ilusão no fim dos tempos. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 2. Diversas teorias têm sido levantadas sobre a identidade desse homem perverso. A Bíblia deixa 3 referências onde você possa identificá-lo. Ele terá poder espiritual, autoridade mundial e alto poder de sedução. Ele será um ser pessoal, não uma organização, pois tentará imitar a Cristo em todas as coisas. Seu poder espiritual virá de Satanás e do falso profeta terá o apoio de um líder religioso que fará grandes sinais, dando assim credibilidade ao anticristo, formando uma trindade maligna. Para que seu domínio mundial aconteça, será necessário que o atual sistema caia, econômico, monetário e religioso. Ele será um líder carismático, terá uma oratória impecável e será como um anestésico para o mundo, quando esse estiver em ânsias. O anticristo foi comparado a alguns líderes mundiais, há tempos passados, por possuir características parecidas. Uma delas é Antíoco IV Epifânio. Esse governante teve uma ascensão meteórica, quebrou tratados de paz e profanou o templo de Jerusalém, sacrificando um porco no altar, animal imundo para os judeus, sendo o modelo mais aproximado do anticristo, mas com toda a maldade desse líder, ainda é incomparável com o que há de vir. Hitler, o líder da Alemanha nazista, outro modelo, tinha uma oratória fascinante, iludiu toda uma nação a fazer todos os atos nojentos que vemos na Segunda Guerra Mundial. Outra característica é o extermínio. Nos campos de concentração, veremos outro ato desse, porém não por semitismo, mas por opor a seu governo maligno. Passagens bíblicas como Daniel, Mateus e Apocalipse é onde você encontra todos os detalhes desse tempo terrível. Julgamento final, um evento que ocorrerá no fim dos tempos. Existem alguns aspectos sobre esse julgamento que você deve conhecer e fará você repensar toda a sua vida e o que realmente está em jogo. Primeiro, será um julgamento em que não terão segunda chance, pois o veredito é de última instância. Deus fez o homem em sua forma original, corpo, alma e espírito, pois disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porém, após a queda no jardim do Éden, essa harmonia foi quebrada e houve um divisor de águas, pois a morte dividiu o homem entre o material e espiritual, abrindo também 2 caminhos, céu e inferno. Apesar de existir 2 caminhos,
os homens trilham apenas o caminho largo, que vai direto para o inferno, pois o pecado matou o espírito do homem, que era a ligação entre ele e Deus. Para equilibrar a balança, Deus envia seu Filho, primeiro para perdoar os pecados, depois ressuscitar o espírito e dar a possibilidade de escolher um novo caminho. Após esse plano de Deus para a redenção do homem, já não resta mais desculpas, e toda a alma terá que prestar contas naquele dia, tanto grandes e pequenos, ricos e pobres, pois a queda de Adão passou a toda a sua descendência como uma herança maldita. O segundo ponto é a pena aplicada. O que realmente está em jogo? Só existe uma condenação, o terrível castigo, apenas uma prisão, o lago de fogo e enxofre, e apenas uma duração, será por toda a eternidade. Existem 2 motivos para um castigo tão severo. Primeiro, é o tamanho do crime. Vemos apenas os crimes como graves, sendo estrupos, assassinatos e torturas. Porém, os olhos de Deus são infinitamente sensíveis, pois cada pecado, por menor que seja, é apenas uma fruta não amadurecida. E todo o pecado grande um dia foi pequeno, pois Deus restringe com seu poder a maldade do homem. O segundo ponto é o tamanho da existência da alma humana, pois mesmo tendo cometido pecados de pena eterna, sendo sua existência de pouca duração, logo seus tormentos acabariam, porém sua alma é sem fim, o que é proporcional a seu castigo. Assim como um preso perpétuo é livre de sua pena, assim que morre. O que será julgado nesse dia? Haverá uma enorme diferença dos tribunais terrenos, pois lá só terão a verdade. Todas as provas serão coletadas, palavras, ações e omissões, aquilo que você falou, fez e deixou de fazer. Uma prova determinante será o foro íntimo, aquilo que você pensa, e as intenções das suas ações. Outra curiosidade é o lugar desse julgamento. A Bíblia não especifica o local exato. Porém, em Ezequiel 20 diz: eu os levarei ao deserto das nações, e ali os julgarei cara a cara. Há quem diga que serão julgados em algum lugar do universo, mas não existe nenhuma relação na Bíblia. O fato mais interessante é o tempo que esse julgamento levará, pois são bilhões de almas, e serão julgados com toda a riqueza de detalhes. Em relação ao tempo, pode levar centenas ou milhares de anos. Porém, nada disso importa, não restou mais nada para fazer. Todas as coisas se passaram, a vida cotidiana, os negócios e toda a estrutura da terra. Só existe a expectativa de uma terrível eternidade para os condenados, ou de uma eterna alegria para os salvos. Além de Apocalipse, Daniel, as parábolas de Jesus são as que dão mais detalhes sobre esse evento, pois sendo Jesus homem e Deus, sabia de todos os acontecimentos descritos aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like para ajudar.